Boa noite mais uma vez. É uma alegria ver pessoas novas aqui, diferentes, né? É alegria também ver aqueles que sempre vêm, tá? Na casa, então é sempre bom estar juntos aqui. Hoje a gente começa o estudo de um capítulo especial para nós espíritas, né? Que é o capítulo 15 do Evangelho. E eu quero que vocês memorizem esse número, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma dica fácil para a gente é só a gente lembrar da nossa idade de 15 anos, né? Que foi maravilhosa, né? O capítulo 15 é tão especial para a gente porque ele traz o seguinte título, né? Fora da caridade não há salvação, né? E a palestra de hoje, ela tem esse nome, que é o nome do subitem, né? Do capítulo, que é o que é preciso para ser salvo. Não é uma pergunta, né? É uma exclamação ali, né? É um texto que ele não vem trazer dúvidas, né? Ele vem mostrar, né? Kardec coloca no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, o que é preciso para ser salvo, né? E nós vamos estar estudando um pouquinho sobre isso hoje, tá? E ele traz, assim como em qualquer outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sempre coloca uma passagem do Evangelho, ou seja, se a gente pegar lá na Bíblia, né, nós encontraremos alguns trechos que Kardec coloca no Evangelho e ele faz, né, a explanação logo em seguida. Ou ele, como Kardec, ou outros espíritos, né, Francisco de Assis, Paulo de Tarso e outros, né. E aí tem uma passagem evangélica que diz o seguinte: portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e foste me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então ele coloca, ele fala aí, separar o joio do trigo, né? Separar os bons daqueles que não são bons, que não foram bons, né? Mas ele coloca essa passagem falando aí do final dos tempos, do Apocalipse, do juízo final. Quem nunca ouviu falar disso, né? E aí a doutrina dos espíritos também explica isso. Eu coloquei grifado ali, ó, em vermelho, né? O reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Dentro da doutrina espírita nós temos esse estudo. E aí fica o convite, eu nem vou falar muito, porque essa é a aula 7 do primeiro curso que a gente tem aqui, que é o curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita, que fala da pluralidade dos mundos habitados, que fala sobre essa questão de vários mundos e o porquê o reino ali que Jesus fala, né, que foi preparado desde o começo do mundo. Então quer dizer que o planeta Terra, desde o começo do mundo, já foi preparado para certas pessoas? Sim, foi, né? E aí na aula 7 a gente conversa melhor sobre isso, né? E aí eu coloquei grifado ali também, que ele fala assim: estive doente. E eu quero que a gente reflita sobre essa questão aí da doença, né, da enfermidade. Essa questão da transitorialidade do mundo, do mundo que foi preparado para esses ou para aqueles, e aqueles que não foram, aqueles que não seguiram as determinações de amor do Cristo, serão separados, né, como um pastor que separa as ovelhas e os cabritos, né, está escrito, por exemplo, nesses 3 livros, em outros tantos, mas especialmente nos livros dos Espíritos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, os 2 de Kardec, publicados por Kardec, há mais de 150 anos atrás, e um dos mais recentes aí, que é o Transição Planetária, foi publicado em 2012 por Manuel Filomeno de Miranda, né, o Espírito, através de Divaldo Franco, né, que falam sobre a questão da transitoriedade do planeta, transição planetária. Então, continuando, quando Jesus conta essa história, né, e aí ele continua: então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer,
ou que tivesse sede e vos demos de beber, e por aí vai, quando a gente te cobriu, quando a gente foi te visitar, eles continuam perguntando, né? E o rei responderá a eles: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, todas as vezes, ele explica ali que a gente faz alguma coisa para alguém pequenino, alguém que está necessitado, é o próprio Cristo que nós estamos atendendo. E aí, não resta sombra de dúvida da importância de templos religiosos. Não resta sombra de dúvida. Para mim, não tenho sombra de dúvidas, né, da importância de uma casa espírita como essa. Não vou ficar falando das outras porque eu não conheço, né, o mundo inteiro, mas eu conheço aqui. Né? Aqui a gente sabe da importância desse lugar, né, de tantas pessoas que chegam aqui necessitadas, seja materialmente ou espiritualmente, emocionalmente, fragilizadas, né? E estamos aqui atendendo essas pessoas. Então, para todas as vezes que a gente atender alguém, né, que eu grifei ali há pouco, né, que estive doente, e esse doente é fisicamente e emocionalmente, espiritualmente. Então, quando chega alguém na casa espírita, num templo religioso qualquer, né, a pessoa está doente muitas vezes da alma. E aí a doutrina dos espíritos fala pra gente que tudo começa na alma, porque o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, né? Então todas as doenças, todas as nossas feridas, seja do corpo ou seja da alma, começam no espírito, na alma. E aí todas as vezes que a gente atende alguém com doença na alma, nós estamos atendendo o próprio Cristo. Isso é o que ele mesmo falou, né? E essa é a interpretação que Kardec traz aí nesse capítulo 15 do Evangelho. Aí é o seguinte, ele continua: e ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos, pois tive fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, né? E ele continua lá falando, ele fala tudo aquilo que ele falou para os bons, ele fala também para as pessoas ali que estão separadas à esquerda. E aí a doutrina dos Espíritos vem esclarecer essa questão do fogo eterno, né? Na verdade não é o fogo eterno, nada é eterno, a única coisa que é eterna é Deus, imutável, eternamente justo, eternamente bom, eternamente perfeito, né? E aí nós temos aí na aula 1, né, do curso de Noções Básicas da Doutrina Espírita, falando especificamente sobre Deus. Como a doutrina dos Espíritos enxerga de maneira básica, né, porque é uma aula, né, uma aulinha, é um recorte de alguns escritos espíritas, né, da doutrina dos Espíritos, falando sobre Deus, que fala sobre a única coisa que é eterna é Deus. Então esse fogo eterno que Jesus fala aí foi de maneira alegórica. Foi para pessoas que não tinham esse conhecimento, que veio 1857 anos depois, né, com o início, né, da codificação da doutrina dos Espíritos, que vem esclarecer de maneira muito mais atualizada essa questão. Hoje, se a gente falar sobre o fogo eterno, fica um pouco distante do nosso raciocínio. Mas se a gente conversar e esclarecer, através do estudo da doutrina dos Espíritos, por exemplo, que nós temos a evolução dos planetas, e quem não estiver compatível moralmente com esse planeta será exilado, aí a gente começa a compreender melhor, né? Por exemplo, nós aqui, eu tenho certeza que a gente já não admite cenas de violência, né, contra pessoas, contra crianças, contra animais, contra seres vivos, contra sociedades, contra países, enfim. Mas há bem pouco tempo atrás, isso já era comum, né? E imagina 2000 anos atrás. Há pouco mais de 120, 130 anos atrás, a gente escravizava as pessoas por conta da cor da pele. Então, imagina 2000 anos atrás, como que era o nível, né, de entendimento das pessoas daquela época. Então, certamente, Jesus falou de maneira alegórica para o entendimento daqueles da sua época. Mas hoje, através de todo o conhecimento acumulado das sociedades, das ciências, da história, da sociologia, psicologia e inúmeros outros campos do conhecimento, nós temos como mais discutir melhor e, através do raciocínio, nós chegarmos ao entendimento de coisas ali que Jesus falou. Que ele também não falou nenhum absurdo, né? Nós estamos só apresentando uma maneira, de certa maneira, atualizada, né? Mais contextualizada com o nosso entendimento de hoje sobre isso que ele fala. Mas, em resumo,
Ele fala que aqueles que foram bons, que ajudaram os outros, né? E de certa maneira até ajudaram o próprio Cristo, foi isso que ele falou, e eles herdarão o reino, né? O reino de Deus que será implantado na terra. E aqueles que não fizeram serão expulsos, né? É mais ou menos isso que ele fala nessa parábola aí, né? Ele responderá: eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim mesmo. Isso que ele falou. Quando a pessoa não deixou de fazer assistência, para alguma pessoa que estava necessitada, deixou de fazer assistência para o próprio Cristo. E essas pessoas, então, depois do juízo final, né, serão destinadas a um outro lugar. E aí, vamos pensar, né? Essa questão de fazer o bem ou não é uma condição para a gente evoluir, né? Então aí a gente tem que escolher se a gente quer fazer isso agora, nessa vida, no presente, ou se a gente quer deixar para fazer, quem sabe, em um outro planeta. Quem sabe em um outro mundo, com uma outra condição planetária, né? E aí a gente precisa escolher isso. Em seguida, ele fala a parábola do bom samaritano, que particularmente hoje eu não vou explanar, não vou discutir, não vou apresentar ela, porque eu gosto muito quando o Enildo fala sobre ela, que o Enildo fez uma pesquisa fantástica sobre o bom samaritano. Ele estudou até a geografia lá de Israel para falar que o bom samaritano saiu de Jerusalém e ele estava indo para Jericó. Jericó é um pouco mais baixo que Jerusalém, ele descia pela estrada, até isso ele falou pra gente, né? Que o bom samaritano não estava vestido, então ele não teria como saber se a pessoa era uma pessoa de posse, se tinha dinheiro ou não, porque pela vestimenta você vê. Pela vestimenta, até hoje, a gente vê alguém bem vestido, a gente sabe se essa pessoa, né, a condição, entre aspas, financeira da pessoa, a gente sabe pelas roupas que ela veste. Olha só. E aí, o homem que estava caído estava nu, estava sem roupas. Então, isso ele não tinha como saber se ele ia ajudar. Olha, eu vou ajudar alguém que é importante, vou ajudar um doutor da lei, vou ajudar, né, uma pessoa de posse, um poderoso. Não, ele não sabia quem que era. E aí, Enildo, né, e tem outros estudos que falam sobre essa pessoa que era o bom samaritano, que era uma casta, uma sociedade que era mal vista pelos judeus naquela época. Os samaritanos tinham judeus e outras tribos de Israel. E a Samaria, os samaritanos, não eram bom vistos. E Jesus, em mais de uma vez, fala sobre os samaritanos, né? E aí ele fala do bom samaritano, que todo mundo falava que o samaritano era ruim, né? Ele vem falando que o bom samaritano, né, é uma pessoa boa, que ajudou alguém sem esperar nada em troca, sem saber quem ele estava ajudando, fazendo bem pelo bem. Mas eu não vou falar sobre ela, eu vou continuar naquela outra, né? Sobre essa questão da separação e o que a gente precisa fazer para ser salvo, né? E aí Kardec coloca o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? A caridade é uma virtude, é algo que tudo que a gente faz é para fora, é para os outros, né? Que é contrária do egoísmo, o ego, a doença do ego, né? Que vem tudo para a gente, tudo para mim, tudo eu, né? Para mim é meu, né? E essa é a doença dos seres humanos, do qual a gente da qual decorre todos os problemas sociais. Todos os problemas sociais. Se a gente tiver um estudo mais aprofundado, específico, pontual ou genérico, nós vamos ver que o problema sempre do egoísmo. Até mesmo das sociedades que se tornam egoístas, né? Se fecham as portas, enfim, inúmeras reflexões a gente tem em relação ao egoísmo e ao orgulho. E daí decorrem, né, todos os problemas da humanidade. Mas por quê? O que o egoísmo e o orgulho têm a ver na hora de separar lá quem foi bom e quem foi ruim, quem foi mal, né? Porque quando a gente pratica a caridade, né, que é essa doação do nosso ser para o outro, nós não estamos sendo egoístas, nós não estamos escolhendo nada para a gente, estamos separando nada para a gente está doando para o outro. E todas as vezes que a gente doa para o outro, para aquele necessitado, é ao próprio Cristo que a gente está doando, né? Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Todas as vezes que Jesus ia falar, ele sempre traz alguma relação nos seus ensinamentos com a humildade e com a caridade. De que forma?
Ele fala lá, no bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, ou seja, aquelas pessoas que são boas, né? E que são pacíficas, não são revoltadas. E é difícil demais. Bem-aventurados todos aqueles que são misericordiosos, que perdoam, que também é uma outra coisa muito difícil, né? Na capa do jornal de hoje, da Gazeta, tinha uma frase, jamais perdoarei, algo assim. Para quem leu aí o jornal A Gazeta hoje, na manchete, enorme, né? No caso que aconteceu na nossa cidade aí recentemente, tá? Não vou falar porque eu quero que vocês busquem aí a informação, né? Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem, amai aos vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição, ou seja, humildade, né? Não precisa fazer o bem e falar para todo mundo que você está fazendo. Eu doei, não sei o quê, bababá. O cara chega aqui e fala, estou doando R$1 milhão para as obras sociais, não sei o quê, bababá. Fazei o bem com discrição. Olha só o nível, né, de ensinamento que o Cristo traz para a gente. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros, né? Que é a questão lá de jogar pedra, né? Quem não tem telhado de vidro que atire a primeira pedra, né? Quem estiver isento de pecados que atire a primeira pedra. Então, todos os seus ensinamentos, ele traz essas contribuições para a gente. Contribuições de humildade e caridade. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar. Ele não só falava, ele foi o mais humilde. Se a gente pegar a história de vida do Cristo, é a história mais fantástica da humanidade. Se a gente descartar toda a questão espiritual, sobrenatural, mística, ele tem a história mais incrível de todas. Ponto. Né? Antes dele nascer, veio um anjo falar para a mãe dele que ele estaria concebendo uma criança, sem ela ter se relacionado com o noivo. Aí o anjo vai falar com o noivo, aí depois eles saem, aí ele nasce numa manjedoura, no estábulo, junto com os animais, né? O rei dos reis nasce junto com os animais, é o lugar mais humilde, né? Mas como vocês imaginam hoje, se hoje a gente já tem um estranhamento na hora que a gente vê alguém tendo filho em casa, tem também, né? O parto em casa, residencial, né? Eu já vi algumas pessoas... Oi? Humanizado pode ser no hospital também, mas tem gente que recebe a criança em casa, né? Realiza o parto em casa. A gente já acha isso estranho, mas imagina alguém, né? No estábulo lá, gente, né? E aí, assim que ele começa a vida dele, toda a vida dele é um exemplo de humildade e de caridade. Então ele não só falava, ele vivenciou isso, né? Então ele exemplificava. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Então isso que ele condena, né? Em todos os seus ensinamentos, né? E faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente em termos bem definidos como uma condição absoluta da felicidade futura. E aí, no postzinho que foi feito pela comunicação social da nossa casa hoje para divulgar essa palestra de hoje, né? Uma das frases que está lá no cartaz da palestra de hoje fala assim: o que nós precisamos fazer para ter a felicidade? Porque na verdade todo mundo quer ser feliz, né? Teve uma pesquisa há uns 10 anos atrás, se não me engano foi da BBC, um documentário, falando que todo ser vivo quer se sentir bem. Todo ser vivo, uma planta ela quer se sentir bem, um animal quer se sentir bem. Nós seres humanos não somos diferentes, somos parte da natureza, somos seres vivos, nós queremos nos sentir bem, né? Mas nós precisamos, através do nosso raciocínio, através das nossas ponderações, entender o que nos faz bem realmente, né? E o que é bom, o que não é bom pra gente, né? Muitas vezes aquilo que é gostoso não faz bem, né? Que é o caso, por exemplo, do brigadeiro, né? Que é uma coisa maravilhosa, né? Mas se enfiar o pé na jaca, ele não faz nada bem, né? E tem gente até que aboliu já o açúcar, né? Que é uma pessoa muito mais evoluída, né? Porque, meu Deus do céu, como consegue viver sem aquilo, né? Então, assim, nem tudo que é gostoso faz bem, mas a gente usa isso que é gostoso porque a gente se sente bem. A gente quer ser feliz daquela forma. E aí a gente tem isso no álcool, nas drogas, no sexo, no jogo, nos bens materiais.
em N situações, né? E aí, abrir um parênteses aqui que eu não vim aqui para falar, colocar o dedo na ferida de ninguém, porque, igual eu falei e venho falando, isso tudo aqui é um ensinamento primeiramente para mim, né? Porque eu não me coloco numa situação acima de ninguém, né? Por mais que esses sentimentos tentem entrar em nós, né, porque eles fazem parte da nossa inferioridade, não é isso que eu venho falar. Então, eu não estou falando aqui que quem faz uso disso e daquilo é melhor do que ninguém, né? Estou falando que esses são os nossos desafios cotidianos, né? Que todo mundo conhece, um monte de gente que enfrenta esses desafios. E nós estamos dentro desses desafios, né? De fugir disso, porque a gente é feliz fazendo uso disso, dessas situações, dessas coisas, né? Mas será que essas coisas nos fazem bem? E aí, Kardec coloca aí no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, que lá fazendo caridade, que nós encontraremos a condição absoluta da felicidade, felicidade futura. Tudo isso que a gente tem aqui são devaneios. Essas felicidades que nós temos, principalmente essas através das ligadas às coisas materiais, elas são efêmeras, né? Tem data para acabar. Daqui a pouquinho elas acabam, né? Por exemplo, a gente tem ambição de trocar de carro, né? E vai, troca de carro, daqui a pouquinho já essa ambição, né? A gente tem a ambição de ficar com alguém que tem determinado tipo de corpo, né? Beleza, aquela beleza é o nosso padrão. Daqui a pouquinho aquela beleza perde sentido, porque vai passar. A matéria, por si só, ela tem uma condição temporária. Temporária, né? Então, algo que não vai perecer é construído através de outras bases espirituais, assim como o amor. Por exemplo, quem é pai e mãe sabe que o amor que a gente tem, essa felicidade que a gente tem, ela é diferente. É um outro tipo de coisa que a gente sente por essas criaturas. É um outro nível. E dizem que quando a pessoa já é avô e avó, é um outro nível superior ainda. É mais amor ainda, né? E aí, esse amor ele não está ligado a nada material, né? É algo perene, que vai ser eterno, né? Olha lá, absoluta felicidade, condição absoluta de felicidade. Então, Kardec fala pra gente que a única estrada, o único caminho para a nossa felicidade eterna é caridade. E amar os filhos, por exemplo, é caridade, porque a gente não espera nada deles. Pode fazer o que for, o que ele quiser, né? Que a mãe e o pai, na maioria das vezes, né, não deixa de amar. Né? Tem um amigo nosso, palestrante também, espírita, que ele é policial militar, né? Ele conta a história de que ele estava vendo um dia da torre de vigilância de um presídio, ele viu uma mãe, né, num dia de visita, chorando sozinha no pátio do presídio. Aí ele foi lá conversar com essa mãezinha, né? Falou, o que foi e tal, né? Um cara todo durão, policial militar, coronel, né? Mas tem um coração enorme. Aí ele perguntou, o que foi que você está chorando? Por que dessa revolta? Ah, meu filho não quer me ver, isso, aquilo, tal, tá chateado, tá bravo e tal, não quer me ver. Imagina a mulher passar por todo aquele constrangimento que nós já sabemos que é para fazer uma visita no presídio, né? E o cara não quis receber ela. E aí ela falando, isso tudo que estão falando dele aí, que falam que ele é isso, que ele é aquilo, é tudo mentira, ele não é assim. Né? Ele é o meu bebê. Então, assim, ela não espera nada dele. Nada. É um puro ato de caridade. Fazer igual o bom samaritano. Lembra do bom samaritano que ajudou o cara que estava caído sem esperar nada em troca, sem saber o que era, o que ia fazer, né? E aí, através de atos de caridade, que a gente consegue, né, galgar uma melhoria íntima, interior, um fortalecimento. E com certeza estaremos... o mundo que viveremos será um mundo melhor. Jesus não põe a caridade apenas como uma das condições de salvação, ou seja, você pode ser caridoso, você pode fazer tal coisa, aí ele coloca lá, ó, e sim a condição única, a única condição. Por isso que esse capítulo 15 tem esse nome, fora da caridade não há salvação. Então quer ser salvo? Quer evoluir? Quer chegar até Deus? Quer ser feliz de verdade? Caridade. Caridade, não tenhamos dúvida. Então, todas as vezes que a gente for fazer um ato de caridade, caridade moral, caridade material,
tenhamos certeza que estamos plantando um futuro melhor para nós. Né? E aí, fazendo isso para nós, gente, aí tem uns outros estudos aí, né, que eu convido que vocês venham fazer conosco, que falam que quando a gente se melhora, o universo inteiro se melhora ao redor. É quântico, é físico, é magnético. Uma pessoa, se ela entrar aqui dentro chorando aos cantos, nós vamos ficar balançados. Se uma pessoa aqui no meio começar a gargalhar, rir demais aqui, nós vamos todo mundo rir. Então, fazendo caridade, a gente muda a atmosfera ao nosso lado, né? E aí nós estamos todos interligados no universo inteiro. Então, quando eu faço um ato de bondade, todo o universo vai sentir essa vibração de amor. Nós estamos esperando o quê? Né? Eu coloquei essa figura aqui, ó. Que ele fala ali, ó, a condição única, aquele dedinho dele, ele está falando o único lá, tá o único. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Então ele coloca a mãe de todas as virtudes, a caridade. E aí, a caridade eu penso que ela é diferente do amor. O amor é um sentimento, a caridade é uma atitude. É uma ação, é fazer, né? Agora, sentir é diferente, né? Então, a caridade dizem que é um amor em ação. Então, é colocar esse amor, esse sentimento aos outros. Coloquei um texto aí daquele livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem, nós, os servidores do bem, a prosseguirem no ministério a qualquer custo. Mas eu não vou porque meu dedo do pé está doendo, a unha encravou, não dá para ir hoje. Não sei o que lá. A qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade. Sem nada, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas que se lhe apresentem. Então, todas as vezes que formos fazer ato de caridade, nós estamos amparados. Igual lá, ó, aquela cena ali que é fantástica, né? Que Pedro afunda, né? Teve pouca fé e afundou, e aí o Cristo estava lá para segurar ele, lembram? A passagem é mais ou menos isso, né? Retrata aí nessa imagem. Todos os tempos, qualquer momento nós estamos amparados. Porque nós estamos fazendo bem, nós estamos fazendo algo que é da plenitude do universo, é a vontade do Pai. O Cristo fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai que está no céu. Então todas as vezes que a gente está fazendo caridade, cara, nós estamos com o Todo-Poderoso junto com a gente. Nós estamos com o arquiteto do planeta, Jesus Cristo. Que mais pode dar errado? Nada pode dar errado assim, gente. Se for do bem, é do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui trabalhando para o arquiteto, para o governador espiritual do planeta. Não tem nada que vai pegar, nos atingir, nada, se nós estivermos com ele. Ó. É o famoso segura na mão de Deus e vai. Não tem como dar errado, gente. A iluminação espiritual, também continuando ali com o Manuel Filomeno de Miranda, a iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensado através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Quando a gente faz caridade, a gente vai se libertando das nossas amarras materiais. Todas essas condições, dependências doentias, através da caridade, nós vamos nos libertando. Quer se libertar do seu vício? Do nosso vício? Vamos fazer caridade. Por isso que uma das condições do nosso tratamento espiritual aqui é vir na campanha de Fraternidade Alta de Souza, fazer caridade. Porque assim nós vamos nos libertando das nossas amarras espirituais. Né? Mas, porém, precisamos de abnegação e devotamento. Sabe o que é o devoto? É aquele que, sempre. Pode ser devagar e sempre, mas sempre. Não dá, eu costumo falar isso, não dá para fazer regime só uma vez na vida. Eu vou fazer regime só hoje, e nunca mais faço. Eu vou entrar na faculdade, mas eu vou estudar só hoje. Eu vou ir só um dia.
na aula. Não dá nada. O casamento, eu vou ser fiel só um dia, só um ano. Depois, nada. Eu vou cuidar do meu filho, nasceu ali. Eu vou cuidar dele só um mês. Não dá, gente. Abnegação e devotamento. E aí, a abnegação é realmente se livrar das coisas. E eu tinha muito medo, por exemplo, de vir trabalhar no espiritismo. Eu tinha. Porque eu sabia que se eu entrasse, eu ia virar devoto. Como que o pessoal fala? Um fanático. Cara, que seja, porque eu sou fanático junto com Cristo, cara. Junto com o Todo-Poderoso. Eu não tenho sombra de dúvida. Né? Porque antes eu era fanático para outros 500. Ainda sou fanático com um monte de coisa que não presta. Né? Essa semana eu tive uma conversa séria comigo mesmo. Falei, você é um homem ou você é um rato? Juro por Deus, olhei no espelho, falei assim, olhei dentro do fundo dos meus olhos. Falei, cara, não dá mais para ter esses hábitos. Não dá. Senão não vai. Senão eu pego tudo isso que a gente está estudando aí e jogo fora. Boto fogo nisso daí, porque não serve para nada para mim. E aí, nós estamos lutando, porque não é fácil. Ele não falou em momento ali, é fácil, esse caminho vem para cá. Não falou que é fácil. Ninguém está falando que é fácil. É difícil, né? Mas é o único caminho. É o único caminho. O tempo está passando. E como nós estamos empregando o nosso tempo? Né? E aí, quero que vocês escutem isso daqui. Isso daqui é antigo, eu tive o privilégio de ver ao vivo, isso daqui há uns 10 anos atrás. E tive o privilégio também de ver esse cara aí num show que ele fez aqui em Cuiabá. E ele falou isso daí também. Né? Que o banco vem e toma. Mas é interessante que eu tenho um texto que vem muito de acordo com isso. O banco da vida. Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. E para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que tem um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. De um dia, pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não vem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto, a quem perdeu um avião, de um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo. Que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama, seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós, que a gente só se dá conta quando a gente perde. Eu tinha tanto tempo para dar, eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, porque lá no Éden, no jardim do Éden, o outro bota 200 bombas, vai ter 300 livros para ele pegar quando ele morrer. É o agora. O ontem é história. O amanhã, um mistério. E o hoje é uma dádiva. Nelson Freitas, Suzana aqui. Por isso que se chama presente. Presente do Deus. Por isso que se chama presente. Né? Ele fala, um presente de Deus. Ninguém vive amanhã. Nós estamos vivendo o hoje, o agora. Né? Então, o que eu estou fazendo agora? Agora, hoje. Qual que é a nossa condição? Né? Então, o que nós vamos fazer? E aí a gente tem que pensar se nós estamos vivendo por viver. Né? Eu penso que a doutrina dos Espíritos ela traz essas reflexões. Obviamente que outros pensamentos, outras agremiações religiosas trazem também, outras filosofias, mas a doutrina dos Espíritos ela nos convida a refletir, né, diariamente no que nós estamos fazendo. Porque eu percebo pessoas que... Né? E obviamente eu já estive nessa condição, e se eu bobear eu caio nessa condição também, de acordar, ter o dia maquinalmente,
Sem pensar, sem refletir, e dormir, e daí no outro dia a mesma coisa, e aí, mais um ano. E aí, o que você fez? Né? O que nós estamos fazendo? Aí chega lá, na frente de Jesus, você quer ser ovelha ou cabrito? Né? Quer fazer o bem? Aqui, numa casa espírita como essa, que tem até ar-condicionado, ou você quer ir para um planeta que não tem nem fogo ainda, que você vai ensinar os outros a fazer fogo, né? Que é o que estão falando aí naqueles livros. Não é Rafael que fala, não. É a doutrina dos espíritos que fala, né? Então aí, a gente quer fazer o bem aqui, quer evangelizar uma criança aqui, numa salinha dessa, aqui, ou você quer para um lugar igual esse que a gente foi ali, ó. Por exemplo, em Castanheira, nós estivemos lá agora no feriado de Corpus Christi, não tinha cadeira para sentar, evangelizando um jovem, ela sentando no chão, né? Não que isso seja ruim, né? Mas poderá ser uma condição pior, né? Aí, eu quero finalizar aqui para vocês com o último capítulo do livro Universo e Vida. Eu gosto sempre de trazer esse livro, o pessoal fala até que sempre tem, mas é porque é um livro muito, muito bom. O último capítulo do livro, capítulo 12, se chama No Porvir. Ele traz toda uma contextualização histórica desde o começo do universo, e ele termina com o nosso futuro, que tem a ver com essa parábola de Jesus aí falando da separação aí das ovelhas, né, dos cabritos. E aí ele fala o seguinte, que Jesus não vai falar assim, ó, malditos, se afastem de mim, vão para o fogo eterno. Ele fala o seguinte: mesmo depois de passar a grande tempestade, o coração augusto do Cristo sangrará de dor, porque não será sem uma profunda e divina melancolia que verá partir para rudes degredos reeducativos os afilhados ingratos e rebeldes que não lhe quiseram aceitar a doce proteção. Os filhos da iniquidade, empedernidos no crime e cristalizados no orgulho, deixarão as fronteiras fisiomagnéticas da Terra em demanda das novas experiências a que fizeram jus, mas aqui no orbe aliviado e repleto de escombros, uma nova idade de trabalho e de esperança nascerá, ao sol da regeneração e da graça. Então o planeta vai ser, nós vamos encontrar ele, nós estamos deixando já o planeta em escombros, né? Mas entraremos numa nova idade de trabalho e de esperança. Aí resta a gente escolher se a gente quer começar a trabalhar agora ou não. Trabalhar para quê? Para si? Não. Trabalhar para a plenitude universal do universo. O que nós estamos fazendo, né? Estou falando aqui só aqui que tem não, tá? Trabalho para a plenitude do universo não. Qualquer outro lugar aí, muitos outros lugares tem, mas aqui tem também. Aqui tem também. E tem bastante, tá? Nesse mundo renovado, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Os habitantes do planeta estarão muito longe da angelitude, mas serão operosos e sinceros. Operosos, trabalho. Um tanto sofredores e endividados, nós, né? Para com a eterna justiça. Mas fraternos e dóceis à inspiração superior, né? A subsistência exigirá esforços titânicos na agricultura dignificada e no trato exaustivo das águas despoluídas, mas não haverá penúria nem fome, né? Até quando nós teremos uma paisagem como essa aqui? Nós temos paisagem como essa aqui em Cuiabá. Nós temos, infelizmente, né? Até quando? Por algum tempo, muitos corações sangrarão no sacrifício de missões ásperas, na solidão e no silêncio dos sentimentos de impenitência, mas não existirá desespero nem prostituição, viciações letais ou mendicância, infância carente ou velhice abandonada. A morte fisiológica continuará enlutando, na amargura de separações indesejadas, mas o merecimento e a intercessão poderão proporcionar periódicos reencontros das almas amantes e saudosas, em fraternizações de fenomenologia sublimal, né? A mediunidade, né? Será mais intensa esses reencontros, né? A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas. Naves esplêndidas farão viagens regulares a esferas superiores, e as excursões de férias serão comuns, a mundos de sempiterna beleza, né? Eu quero muito ir para outros planetas, conhecer.
né? Se a gente acha gostoso viajar aqui no planeta, imagina fora, lá, massa demais. No porvir, continuando lá. Necessidades e fraquezas não poderão ser extirpadas por milagre, mas os frutos venenosos da maldade jamais chegarão aos extremos do homicídio. Não haverá homicídio mais no planeta. Olha só que interessante isso daqui, ano de eleição. Ó. O Estatuto dos Povos manterá o Parlamento das Nações, onde excelsos espíritos materializados designarão em nome e por escolha do Cristo os governantes da Terra. Não vai ser mais a gente que vai escolher. Vai vir alguém, vai materializar e falar, ó, Xomana ali que vai ser o governador, os governantes, tudo. A fulana, esse, aquele e tal. Pronto. Sabe qual que é o critério? Não é dinheiro, não é mérito, é bondade, é conhecimento. Conhecimento e bondade, conhecimento e bondade. E aí, reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Foi o que o Cristo falou. E é assim que finaliza o livro do Áureo, Universo e Vida, e é assim que a gente finaliza o estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, estamos aqui para agradecer a oportunidade que temos da reflexão, do raciocínio, da audição, da fala, da saúde, da oportunidade que tivemos de chegar aqui através das nossas próprias pernas. Que Jesus, seus mensageiros de luz, possam iluminar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja.